Bem, amigos, eu falei hoje cedo sobre a liberação, das drogas e perguntei qual que é o pai que quer ver seu filho usando droga. Sou imbecil mesmo para torcer pelo esse novo normal. Eu quero falar sobre o mito das cavernas e numa semântica de que é a verdade que liberta. Cada um tem as suas verdades. Não sou paladino da verdade absoluta, mas entenda que a liberdade é algo mais precioso do que a nossa vida. Conta-se o mito das cavernas, uma alegoria da República de Platão, que fala sobre o conhecimento verdadeiro e o governo político. Não se deixar ser massa de manobra. Platão narra uma história alegórica que chama o mito da caverna, ou alegoria da caverna. Em sua obra mais complexa da República, num diálogo travado entre Sócrates, o personagem principal é Glauco, seu interlocutor. Ele visa apresentar aos seus interlocutores, ou seja, aos destinatários, a teoria platônica sobre o conhecimento da verdade e necessidade que o governante da cidade tinha e o acesso a esse conhecimento. O mito da caverna diz que no texto de Sócrates ele fala a Glauco, imaginando a existência de uma caverna onde os prisioneiros vivessem desde a infância com as mãos amarradas a uma parede. Eles podem avistar somente as sombras que são projetadas na parede à sua frente. As sombras são ocasionadas por uma fogueira em cima e um tapume situado na parte traseira da parede, em que os homens estão presos. Homens passam ante a fogueira e fazem gestos e projetam-se aqueles formatos de sombras de maneira distorcida. Esse é o máximo do conhecimento que os prisioneiros tinham do mundo. Aquela parede na caverna em que as sombras projetavam, os ecos dos sons que estavam lá fora, era produzido no mundo restrito ao dos prisioneiros. Repentinamente, os prisioneiros foi libertado e andando pela caverna ele percebe que depois de soltas as suas mãos, havia pessoas e uma fogueira projetando as sombras que ele julgava ser a totalidade do mundo. A realidade do mundo era aquilo ali. Ao encontrar uma saída na caverna, ele tem um susto. Ele assusta com a realidade do mundo exterior. A luz solar se ofusca na visão e ele se sente desamparado e desconfortável. E aos poucos a luz vai brilhando e a sua visão vai espairecendo. E ao começar a perceber a infinidade do mundo, da natureza que existe fora da caverna, ele percebe aquelas sombras que ele via antigamente, julgava ser realidade, na verdade, são cópias efêmeras, imperfeitas das coisas que existem no mundo real. O prisioneiro liberto poderia fazer duas coisas: retornar para a caverna e libertar seus companheiros, ou viver a sua liberdade sem se preocupar com se ficaram para trás. Porém, uma possível consequência da primeira possibilidade seria os ataques que ele sofreria dos seus companheiros, ou julgando como louco, porque lá fora não existe a luz necessária, porque a verdade é aquilo que está dentro da prisão. E as coisas mais justas a se fazer era brigar para que todos juntos ficassem naquela prisão. Platão está dispondo hierarquicamente os graus de conhecimento com essa metáfora, e falando que existe um mundo a se conhecer lá fora, e que nem tudo que você sabe, que você herdou das crendices populares, da sua formação, da sua educação, talvez seja a verdade absoluta ao seu ângulo de visão. A metáfora ela fala que você pode conhecer, pode saber o mais adequado para pensar em um governante capaz de fazer política e a justiça sobre aqueles que o governam. Na República de Platão, o que se diz é uma obra mais complexa. Ela é composta por vários livros que falam sobre a manipulação midiática, a visão dos governantes sobre os seus governados, os senhores que governam fazendo você e eu de massa de manobra.
uma estética, uma alegoria do conhecimento discutido na época de Platão. Conclusão: acerca do mito da caverna, as metáforas propostas à alegoria da caverna podem ser interpretadas da seguinte maneira: os prisioneiros da caverna são os homens comuns, que se acostumaram com a mesmice do conforto e vivem no mundo limitado e são presas pelas crenças costumeiras. Isso serve para a religião, serve para a política e serve também para a vida secular, de uma forma genérica. A caverna é algo, é o nosso corpo, os nossos sentidos, a fonte de um conhecimento que, segundo Platão, às vezes é errôneo. E como diz nas Sagradas Escrituras, enganou-se o coração do homem, porque o homem pode maquinar planos, mas a última decisão vem do Senhor. As sombras na parede da caverna, os ecos da caverna, são os ecos que são projetados exatamente do modo como objeto que ocasiona e são. As sombras são distorção das imagens, ou ecos, aquilo que você vê de uma forma adversa. Esses elementos simbolizam as opiniões, as narrativas, os pensamentos, os conhecimentos preconceituosos do senso comum, julgado por aqueles que se julgam senhores da verdade absoluta e manipulam seres medíocres, seres pensantes. Às vezes querem se destoar, mas porém eles são questionados e rechaçados. E a saída da caverna? A saída da caverna significa você buscar o conhecimento, você quebrar os seus paradigmas, abrir mão dos seus conceitos pessoais e se auto-lapidar, lapidando a pedra bruta, evoluindo em busca da luz do conhecimento. E a luz solar é a luz que ofusca a visão dos prisioneiros, que numa visão míope, veem que sua realidade, brigam, julgam e querem a ferro e fogo impor as suas verdades sobre religião, sobre política, sobre filosofia, sobre aquilo que julgam ser a sua verdade ou do seu ângulo míope de visão, engambelando os incautos, os plebeus, os seres midiáticos e imediatistas. E numa situação de desconforto, o conhecimento da luz, da razão, a filosofia, do bem, que muitos julgam ser loucura. Mas como dizia o apóstolo Paulo, a busca do conhecimento, a busca da verdade, para os tolos é loucura, para os ignóbeis é loucura. E o mito da caverna, visto nos dias de hoje, nos traz a alegoria da caverna nos tempos reais, podendo dizer que o ser humano tem regredido constantemente, ao ponto de estar cada vez na busca do retrocesso, na busca da prisão, buscando se aprisionar, apesar de toda a gama de informação que tem nas mídias. Ele quer ser o prisioneiro. Essa viagem controvérsia de que a liberdade do capitalismo é algo obsoleto e que nós temos que buscar a prisão do socialismo, dos algozes, daqueles que a ferro e fogo governam sobre o povo. Ou seja, o socialismo é bom para quem se tratar dos laptops, das mídias, dos podcasts, para julgar aqueles que estão sentados nas cadeiras das academias, dos centros acadêmicos, dos campos universitários, massificando a mídia daquilo que não conhecem. E a política da sociedade e da vida comum deixa de ser interessante ao cidadão do século XIX e apenas vive buscando seus próprios interesses na preservação da sociedade. Tudo hoje é notícia falsa, porque a verdade que incomoda se torna fake news. Estão sendo enganados cada vez mais por aqueles que prestam um trabalho de checar a veracidade, buscando colocar os seus enlatados para manipular os seres humanos, seres medíocres. As redes sociais viraram vitrines que divulgam falsas propagandas da vidas felizes e superficial, de algo supérfluo, a ignorância em nossos tempos cultivada e celebrada. Vivendo numa época do predomínio da opinião rasa, conhecimento superficial, informação inútil, onde se formam idiotas úteis, seres midiáticos, manipulados, como ventrílocos que são levados ao cativeiro. Abra os olhos se não tem eleição. Não se deixe vender, não se deixe ser enganado. A Deus, a pátria, a família, aos homens livres, aos costumes, aos seres pensantes, às minhas continências.